Como se manter bem com poucos minutos por dia? Vem comigo e eu vou mostrar uma sequência completa. Vamos dividir essa aula em 3 partes. A primeira vai ser a mobilidade. Começamos com pequenas articulações, como o pulso. Fechamos as mãos assim, unimos os dedos, entrelaçamos e rodamos apenas o pulso. Se não conseguir manter essa posição, procure imaginar que está a levantar um braço e depois o outro. E depois simplesmente rode para um lado, para o outro. A regra: mantenha as palmas das mãos encostadas. Depois disso, faça movimentos com os dedos. Assim, abre e fecha. Valorize bem a abertura. Vamos para o antebraço e cotovelo. Coloque os braços para baixo, palma da mão voltada para frente e para trás. Antes de rodar, pense que seu ombro não pode rodar, que tente rodar apenas o cotovelo. Essa rotação seria errada. Portanto, apoie as axilas contra o corpo e rode fortemente aqui as mãos. Flexione, palma da mão voltada para trás e para você. Muito bem. Ombros, relaxe os antebraços, rode os ombros, mas pensando muito nas omoplatas, clavículas, e não deixe a cabeça anteriorizar. Se olhar de lado, eu vou estar projetando o ombro para frente, para cima, para trás e para baixo, mas sem mover a cabeça. Quando uma parte move, a outra fica fixa. E agora é a vez da cervical. Procure manter estável seus braços, apertando o braço contra o corpo. Aqui na axila vai fazer uma contração. Depois gire o pescoço para um lado, para o outro, procurando sentir quase que um alongamento de uma musculatura, ou mesmo da fáscia, que é uma membrana, uma segunda pele que temos abaixo da nossa pele. Depois de 10 repetições aproximadamente, mude para esse. Segure o peito para ajudar a alongar. Tenha atenção em não comprimir atrás. Procure ir para cima. E quando descer, também segure as omoplatas para poder sentir esse certo alongamento da face aqui atrás. Os membros superiores já estão mobilizados. Descemos para a coluna torácica e lombar. Procure fazer movimentos de inspirar, levando o braço para trás, a cabeça para cima, inspire e quando for à frente, leve os braços para frente, cabeça para baixo e solte o ar. Faça um movimento da coluna torácica como se fosse uma concavidade atrás e depois uma convexidade. Aperte bem, encolha o seu abdômen. Veja de perfil. Inspire. Expire. O número de repetições é variável. Você pode fazer de 5 a 10 vezes. Una. Atenção, não incline o seu corpo, não jogue o peso da cabeça para não forçar a coluna lombar. A cabeça fica sobre os pés, o centro de gravidade fica mais alinhado. Muito bem, vamos para a coluna lombar. A mobilidade da coluna lombar depende de rotação, flexão e extensão. Vamos começar com a rotação, levando o conceito primeiro da transferência de peso e do antimovimento dos ombros. Depois que você chegar a transferir o peso para uma perna, rode o corpo para esse lado, levando o calcanhar também junto com você. Faça esse movimento várias vezes, com o objetivo de mobilizar a anca. Sinta até o ponto onde consegue ir, para que haja uma força na sua articulação aqui do quadril ou da anca. Isso, 10 vezes. Depois desse movimento de rotação, vamos à flexão. Vamos levantar o joelho, sempre com a transferência de peso e mantendo o conceito de fio de prumo. Você pode fazer desse jeito e ainda com rotação, trocando a mão em relação ao joelho. Você pode levar o joelho para cima e a mão oposta tocar no seu joelho. 10 a 20 repetições. A flexão da anca é bem interessante. Mantenha a rotação da coluna lombar. Agora partimos para o joelho. O joelho só tem a função de flexão e extensão e agora nós vamos para trás com o pé, mantendo a coxa alinhada com o corpo. Se olharmos de lado, vamos ver que eu não levo o joelho à frente. Seria um erro eu levantar e levar o joelho um pouco à frente. Assim eu não mantenho estabilidade. Procure fazer assim.
E por último, vamos ao tornozelo e aos pés. O tornozelo. Você pode colocar um pé um pouco para trás, mantenha o equilíbrio sobre uma perna e rode o tornozelo, soltando bem as outras articulações, anca e joelho. Concentre-se em fazer um círculo com o calcanhar. Pode ser para um lado e para o outro. Em torno de 10 vezes uma perna e a outra, claro. E aí completamos a mobilidade de pequenos grupos musculares. Vamos agora em cadeia, com o objetivo de aquecer também todo o corpo e alongar as fáscias. Vamos então voltar à posição de pernas afastadas com o conceito de transferência de peso e levar o braço acima quando roda. Procure projetar também os ombros. É como se fosse apanhar uma laranja lá em cima. Isso. Com o ritmo, você vai inspirar para cima e expirar para baixo. Ótimo, esse é um ótimo exercício para alongamento em cadeia cruzada. Você pode colocar uma perna à frente da outra, mas procure manter um afastamento entre elas, ou seja, não vou alinhar assim, vou afastar desse jeito. Depois disso, eu vou colocar o braço para baixo, levando o peso para essa perna. Eu vou dobrar levemente o joelho, vou para cima, volto. O objetivo é alongar essa cadeia posterior do corpo, principalmente da perna que está na frente. Isso. Procure se reposicionar toda vez que descer e levantar. O outro pé. Isso. Vou fazer de um outro ângulo também para ficar mais claro essa posição. Ótimo. Faça mobilidades para ajudar a musculatura da perna a ser estendida. Agora, a frente da coxa. Mesma posição, só que mais afastado. Você vai ter que prestar atenção em desviar o seu peso todo para a perna da frente. Levar a anca, manter o fio de prumo e subir os braços. O mais importante é o braço do lado da perna que está atrás. Você pode tentar estender essa perna ao máximo e fazer a força de extensão. Na volta, pode inclusive, com esse mesmo braço, tentar chegar no pé. Isso, desequilibrei. Mas vamos de novo. Inspirar, estender a perna atrás, depois trocar o peso para a perna de trás, transferiu e vai para frente. Isso. Com o outro lado, vou fazer de frente para você ter uma outra visão. De 5 a 10 vezes. Veja, trocando a perna, afastamento, transferência do peso para a perna da frente. Esse braço é o mais importante de subir, a perna de trás fica estendida. Inspirar e expirar. Levanto a ponta do pé para sentir um alongamento que vem mais aqui de gêmeos. Inspirar, expirar. 5 a 10 vezes também. Muito bom. Esses exercícios trazem muito benefício porque fazem com que todo o corpo seja trabalhado. E agora, com o afastamento lateral, nós vamos alongar muito a anca, adutores e também vamos começar a ativar o tronco. Transfira o peso para uma das pernas, dobre. Depois que dobrar um pouco o joelho, já começa a sua anca a ir para trás. Procure fazer isso até sentir o alongamento. Os braços podem ir para frente para ajudar o tronco a não inclinar tanto. Depois volte, os braços voltam para trás. Vamos alternar. Peso no calcanhar, anca para trás, o joelho não avança muito e os braços vão à frente. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Vamos ver de lado. Braço à frente, anca para trás, volta ao fio de prumo e volta a fazer de novo. Isso. Muito bem.
Existem algumas variações que você também pode fazer, como, por exemplo, virar o pé e tentar fazer uma mobilidade, um alongamento mais aprimorado da cadeia posterior. Quando vai à frente e quando o corpo estiver aqui, levante esse pé, gire e baixe mais. Procure fazer um alongamento da anca que faça sentir toda a perna. Volte. Vá para cá, mesma posição, levante o pé, gire e desça mais, fazendo pequenas insistências, não permanecendo, mas um ir e vir bem curto. Isso. Mais uma vez. Ótimo. Estes são os alongamentos e mobilidades para cadeias musculares de grande amplitude. Depois de trabalhar cada articulação, você pode trabalhar o corpo como um todo. Para não ter dores articulares, você vai precisar de uma parte muito importante, a estabilidade. E para isso, nós vamos ensinar agora como fazer ativações musculares. Vem comigo. Você vai precisar de uma mini banda. Vamos começar essas ativações com os exercícios de membros superiores, principalmente para ombros. Pegue a mini banda desta maneira. Segure assim entre as mãos e com os cotovelos bem próximos ao corpo, mas sem apoiar, aperte o braço contra a axila, ativando toda essa musculatura ao redor do ombro. Depois disso, abra com movimentos curtos e rápidos para que haja uma ativação dos rotadores externos do ombro. Dessa maneira, você vai fazer uma ativação de um músculo importante e que é considerado a coifa dos rotadores, ou manguito rotador. Faça até sentir uma pré-fadiga. Outro exercício muito interessante é pegar desta maneira, levar os braços à frente, puxar um braço, voltar, puxar o outro. Vai fazer então como padrão de puxar. É muito importante usar a omoplata. Veja agora de perfil. Puxe com os cotovelos para trás, como se fosse dar o cotovelo lá mesmo para trás. O próximo exercício, mantendo a faixa elástica desta maneira, levante os braços até que o cotovelo chegue à linha dos ombros e volte. Leve os braços para cima e volte. Isso. Faça esses movimentos de maneira controlada, sem velocidade excessiva. 5 a 10 repetições ou até sentir uma pré-fadiga. O próximo movimento, com os braços mais estendidos, você vai fazer a extensão dos seus braços, procure não levar o ombro à frente, procure manter o alinhamento do fio de prumo e com movimentos curtos vá fazendo para cima e para baixo. Não levante o cotovelo muito acima da linha dos ombros. A mão sobe, mas os cotovelos permanecem mais ou menos na linha dos ombros. Isso. Veja de lado. E agora de frente. Esses são ótimos exercícios para ativação muscular e estabilidade dos ombros. Vamos estabilizar a articulação coxo-femoral ou da anca. É muito interessante colocar uma mini banda nos seus pés, desta maneira, prendendo na ponta dos seus pés, assim. Depois que fizer isso, transfira o peso para uma das pernas, suba, volte e pode ir para trás. Então, suba para trás, suba para trás. Desta maneira, precisa ter muito equilíbrio. Pode segurar aqui ou fazer assim. Como o músculo do glúteo é um rotador externo, procure até colocar a ponta do pé ligeiramente para fora. Vamos de novo, agora com a outra perna. Transfira o peso para uma, levante e depois de achar o equilíbrio, faça para frente e para trás e para o lado. Dessa maneira, eu mantenho o meu fio de prumo, minha ativação do core. Você vai sentir uma fadiga tanto na musculatura anterior da anca, quanto realmente no glúteo,
que é o suposto. Quando sentir essa pré-fadiga, pare. Procure fazer o mesmo número de repetições para um lado em relação ao outro. Ainda com a mini banda nos pés, e atenção, essa mini banda, esse elástico, não deve ser de alta intensidade, ela deve ser leve. Você vai colocar essa faixa nos pés, vai inclinar levemente o quadril para trás, dobrando os joelhos. Depois disso, fazer movimentos curtos, muito curtos e controlados, para um lado e para o outro. Dessa maneira. É importante tocar no chão, manter o peso nessa perna ainda. Só depois que for para cá é que transfira. Veja como eu faço rápido, mas eu não estou perdendo a estabilidade dessa perna que está aqui, apenas tocando no chão. Também posso fazer de uma maneira circular, andando para frente e para o lado. Uma perna é o meu pivô, a outra anda. É muito importante fazer passos curtos. Depois disso, transfiro o peso para a perna que está no centro e faço o movimento circular para o outro, como se uma fosse o eixo e a outra fosse dar a volta, como um compasso. Esse exercício é muito interessante e você vai sentir realmente a ativação dos glúteos médio, mínimo e o glúteo máximo também. Agora a faixa vai para o joelho. Vamos colocar a faixa logo abaixo do seu joelho. E dessa maneira nós vamos abrir as pernas, fazendo com que a faixa se estenda. Numa posição de semi-agachamento, eu vou manter aqui e vou fazer uma ativação da musculatura dos gêmeos, empurrando meu calcanhar então para cima e depois descendo em posição de agachamento rapidamente, com um leve impacto no chão. Volto novamente para cima, faço um equilíbrio e depois levo os braços à frente e paro numa posição de agachamento. Isso é para ativar os músculos maiores do corpo, coxas, glúteos, core, músculos das costas. Vamos ver na posição de lado. Bico de pé e agachamento. Bico de pé e agachamento. Com esses exercícios, garanto que você vai estar com uma ativação muscular adequada para proteger as suas articulações, através da estabilidade, um conceito muito importante e protetor para as suas dores. Depois de concluir estes movimentos, você vai estar protegido das suas articulações, a partir do conceito de estabilidade. Faça ativações musculares antes de exercícios de força. Pronto, depois de realizar estes movimentos de estabilidade, você vai estar mais protegido nas suas articulações. A partir deste conceito simples de ativação muscular, nós conseguimos dar estabilidade às articulações antes da parte do treinamento de força. Vamos agora entrar na parte de reforço muscular. Para isso, nós vamos utilizar uma faixa elástica, um equipamento que pode ser para o peso corporal, ou seja, para ter reforço muscular, a parte da força, é preciso ter uma resistência ao movimento. E nós vamos trabalhar alguns padrões de movimento, como puxar, empurrar, agachar, inclinar e rodar. Venha comigo. Para puxar, nós vamos utilizar uma faixa elástica e algum lugar para ancorá-la. Essa faixa tem que ter uma resistência suficiente para gerar esforço para você. Coloque a faixa elástica aproximadamente na altura do cotovelo. Coloque depois o seu corpo alinhado no fio de prumo. O antimovimento acontece na parte inferior, então flexione os joelhos, contraia a musculatura do abdômen e depois comece primeiro com as omoplatas indo para trás, ou seja, puxe os ombros para trás sem elevar, depois os braços, de forma mais rápida quando puxo, de forma mais lento quando levo de volta. Quando levar, não desmancha a posição, procurar manter rápido, lento, rápido, lento. Se o corpo quiser inclinar para trás, evite esses erros mais comuns. Mantenha assim de 15 repetições aproximadamente. Se ficar fácil, ainda vá mais para trás. Procure uma distância maior, porque o objetivo aqui é sentir uma sensação de esforço em que tenha quase uma pré-fadiga. Numa escala de 1 a 10, a sensação de esforço nesse treinamento de força tem que ficar 6, 7, onde 10 é muito intenso. Então,
procure fazer acima de 5. Variações que a gente pode fazer nesse exercício de remada, o puxar. Podemos puxar fortemente com as duas mãos, manter os braços aqui, puxar um, voltar à posição, puxar o outro, depois os dois juntos. Dessa maneira trabalhamos coordenação e individualização entre os braços. Pode ajudar a descobrir diferenças que nós temos. E temos que também ter mais consciência de estar sempre levando os ombros primeiro para trás antes de puxar os braços. Atenção a isso, porque senão fazemos um erro muito comum de puxar os braços e os ombros ficarem protruídos à frente. Isso não deve acontecer. Primeiro omoplata, depois é que vem os braços. Movimentos de reforço muscular no padrão de empurrar. Vamos utilizar uma faixa elástica, colocando ela ancorada mais ou menos na altura do seu cotovelo. Ficamos de costas para a faixa elástica e pegamos a faixa elástica por fora com a mão, ou seja, a faixa está entre o meu corpo e o meu braço. Dessa maneira, quando eu puxar, o corpo vai ter a tendência de ir para trás, eu posso colocar uma perna à frente flexionada e essa perna de trás bem reta vai me ajudar a dar estabilidade. Aciono o core, sempre, o abdômen, as costas, os ombros encaixados. Para empurrar, os ombros não vão à frente, então eu empurro rápido, volto lento, de maneira controlada para que o ombro não faça protusão, não crie uma projeção para frente. Rápido, lento. Pegue de forma confortável para que não doa as suas mãos. A faixa elástica acaba que não apoia no corpo, nem fica a atrapalhar. O número de repetições é variável, mas procure fazer aquela sensação de esforço chegar de 6 a 7. Vou fazer um pouco mais de frente agora com a outra perna. Veja a posição. Coloco uma perna à frente, estendo a faixa, a perna de trás estendida, a da frente dobrada. Eu mantenho o ombro sem movimento e apenas os braços vão para frente de forma mais rápida e para trás controlado. Faço o número de repetições que conseguir até que sinta a sensação de esforço entre 6 e 7, numa escala de 1 a 10. O número de repetições vai variar de 8 a 15 e é quando chegar em 10 que você tem que avaliar a sua sensação de esforço. Padrão de movimento de rodar com resistência para trabalharmos o reforço muscular. Nós vamos utilizar uma faixa elástica também. Uma parte onde podemos ancorar a faixa elástica, nós vamos fazer da seguinte forma. Você pode ancorar apenas um lado dessa faixa elástica e deixar o outro livre. Dessa forma, nós vamos utilizar uma pegada, uma punhadura, que eu consiga fazer força com as duas mãos. Isso é importante. Uma mão por baixo, a outra por cima. Eu tenho certeza de que eu consigo empurrar com uma e puxar com outra. Dessa maneira, e de lado para a faixa, os dois pés afastados, eu primeiro vou testar a minha estabilidade. Com o braço junto ao corpo, não tenho reforço, não tenho uma resistência a esse movimento. Mas quando eu coloco os braços mais para frente, a faixa quer me levar para o lado e eu impeço com a ação do abdômen. Esta é uma maneira de reforçar isometricamente, ou seja, sem movimento. Posso permanecer alguns segundos e voltar. Este é um antimovimento de rotação, portanto, desta maneira. Vou fazer aqui mais de frente para você perceber como essa faixa elástica faz resistência para o lado e eu impeço. Uma mão puxa, outra empurra, porque senão isso vai esgotar o meu ombro. Eu procuro manter perto do corpo, afasto 6 segundos e depois volto. Os ombros, como são muito importantes, eles não são projetados para frente, porque esse é quase que um padrão de empurrar, portanto os ombros não avançam. Mas podemos fazer este mesmo exercício com uma variação de movimento. Se eu colocar a mesma posição, eu vou ficar aqui e tirar um calcanhar do chão, rodar para lá, depois pôr esse calcanhar e rodar o outro para cá. Então eu estou a fazer um movimento de rotação. O braço já fica sempre distante do corpo e eu mantenho uma fase mais lenta e a outra mais rápida. O que é importante nesse movimento é manter o eixo,
o seu fio de prumo, vá rodar apenas no seu eixo. Vou fazer mais de lado para você perceber isso. Coloco a faixa em resistência, os pés as pernas dobradas, os pés bem apoiados, o fio de prumo. Afasto o braço para frente e vou rodar sempre com auxílio dos meus calcanhares. Pode fazer de forma mais dinâmica. Controle a velocidade, sempre na volta. O pescoço está livre, porque o meu ombro não foi para cima. Ele se mantém para baixo e vai assim me dar mais energia, mais disposição de ativação para os músculos do abdômen, da coluna, do assoalho pélvico, do diafragma, ou seja, o core e não as extremidades. Depois de algumas repetições, vamos contar de 15 a 20, trocamos o lado, trocamos a maneira de pegar e vamos fazer a mesma coisa. É muito importante fazer um lado e o outro. Espero que tenha entendido. Caso fique difícil, faça aquela maneira isométrica, sustentando o braço e depois voltando. 6 vezes de 6 segundos. Reforço muscular para coxas, glúteos, anca, a partir do padrão de agachar. Para fazer um reforço muscular é preciso ter uma resistência ao movimento. Você pode utilizar uma faixa elástica, um peso ou o seu peso corporal. Mas muitas vezes o seu peso corporal vai ter que ser intensificado. E há estratégias para isso. Vem comigo e eu vou primeiro começar com a faixa elástica. Vamos ao padrão de movimento de agachar. Um reforço para coxa, glúteos, anca, quadril, abdômen e costas também. Vamos utilizar a faixa elástica, colocando ela embaixo dos pés. A abertura das pernas já vai ser a abertura que você vai realizar o seu agachamento. Então, colocando assim a faixa, vamos pegar de uma maneira confortável, mais para baixo, para que a faixa fique mais estendida possível. Leve o seu corpo para cima, ache o seu fio de prumo e mantenha o peso aonde? No calcanhar, é muito importante. O primeiro movimento que acontece no agachamento é a anca ligeiramente ir para trás. O joelho dobra e depois ele não avança muito. A anca continua a descer. A mão pode ficar fixa aqui, para que não haja uma sobrecarga nem movimentos do ombro para cima. Apenas leve a sua anca para baixo, anca para cima. Anca para baixo, anca para cima. Não é um padrão de inclinar, portanto, atenção a isso. Tente manter sempre uma flexão do joelho, anca para trás e agache. Esse sim é um exercício muito interessante para reforço de pernas, glúteos, costas. O número de repetições é variável, mas você vai ter que sentir aquela pré-fadiga. A sensação de esforço numa escala de 1 a 10 tem que ser superior a 5. Procure 6, 7 e assim faça 2 a 3 séries deste exercício. Eu agora vou fazer de lado para mostrar a execução onde a coluna não deve fazer movimento, apenas a anca. Veja isso. Eu vou colocar a mão aqui para dar resistência, peso no calcanhar, olhar no horizonte e fio de prumo alinhado. Colocando a anca ligeiramente para trás, joelhos dobrados, eu mantenho o meu centro de gravidade. Onde a minha cabeça está, é onde está o centro de gravidade, que deve estar entre os pés. Lento para baixo, rápido para cima. Pronto. Vamos agora ao padrão de inclinar. Esse reforço muscular é muito interessante para a região das costas, dos músculos dos glúteos e posteriores da coxa, além de trabalhar o corpo todo com foco na estabilidade. A faixa elástica vai ser também presa embaixo dos pés, muito parecido com o padrão de agachar. Vamos levar então as mãos mais para baixo, de forma confortável. Eu vou segurar a faixa. Dessa vez, os braços vão ficar mais estendidos. Aperte o braço contra o corpo aqui na axila para dar estabilidade. Não mover os ombros nem para baixo e nem para cima. Eles não podem criar movimentos. Isso atrapalha o padrão de inclinação.
coloque o peso nos calcanhares e o primeiro movimento que acontece também é da anca indo para trás. Os joelhos dobram, mas aí já não dobram mais. Você vai inclinar o seu corpo à frente de maneira lenta e depois puxá-lo mais vigorosa. Quando chegar aqui, procure o alinhamento do fio de prumo, contraindo glúteos e apertando o braço novamente contra o corpo. Ou seja, a posição final de cada repetição é a posição inicial que você já treinou. Sempre procure ela. Lento para baixo, rápido para cima. E faça de maneira com que a faixa crie uma resistência ao seu movimento, sempre sentindo os músculos nos posteriores da coxa sendo alongado quando for bem abaixo. Eu vou fazer de lado para você notar o alinhamento da minha coluna, da minha cabeça e dos meus ombros. Eles estão alinhados no fio de prumo. Isso. Veja que não há movimento da coluna, mas sim da anca. Ela é que domina todo o movimento. Começa indo para trás, lentamente os joelhos dobram um pouco e depois vigorosamente a anca volta para cima, contrai, buscando novamente o alinhamento. Lentamente para baixo, rápido para cima. Esse é o padrão de inclinar. Pronto, agora você já tem 3 partes do seu programa de treinamento: mobilidade, estabilidade e reforço muscular. Procure fazer quase todos os dias. Não se culpe se falharam, você está de férias, mas procure fazer de forma regular. Manter é mais fácil do que voltar a conquistar. Boas férias e até setembro.